Meu nome é Camila Rocha, eu atuo como diretora científica do CCI-SEBRAP, e a gente vai dar início, então, à segunda mesa do nosso evento, Neoliberalismo e Meio Ambiente. Eu vou apresentar os nossos convidados que estão aqui. Então, meu lado esquerdo, professor Alexander Etkind, que é professor de Relações Internacionais na Central European University. Anteriormente, foi professor de História e Política na European University Institute em Florença e em Cambridge, no Reino Unido. À minha direita é a Cristina Reis, que é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e professora da Universidade Federal do ABC. A Cristina é mestre e doutora em Economia pela UFRJ e possui experiência na área de Desenvolvimento e Economia Internacional, atuando principalmente com cadeias globais de valor, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e sustentabilidade. E, na minha extrema-direita ali, está o professor Arilson Favaretto, atual diretor científico do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e um dos pesquisadores principais do CCI. O Arilson é professor na Universidade Federal do ABC, vinculado ao programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território. Ele foi professor e pesquisador visitante em instituições como a École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, na Flaxo, na Universidade de Caldas, na Colômbia, e na Universidade degli Studi di Firenze, na Itália. E agora também ocupa a cátedra José de Castro, na USP. Então, eu vou dar início então com o professor Etkind, que vai começar então a fala. Well, thank you very much for having me here. I'm really happy to be here. I apologize that I speak English and with Russian accent. That someone told me that actually is pretty close to Portuguese accent, but yeah, I'm not sure about that. But I hope you understand me. But if you don't understand me, just look at the slides, because I was kind of particularly careful in preparing them for you. I start with this photo that I made myself. It was 15th of September of this year in Vienna. That was a flood known as Storm Boris. And this is the very center of Vienna, right near Urania, just with a very peaceful, very sort of very bourgeois environment, very prosperous usually. Was entirely flooded by the Danube Canal. And it just lasted for a few days, and just one fireman was killed by the waters, nothing much. So it was more like a vaccination rather than an actual catastrophe of the scale that later happened in Valencia and regularly happens in Florida, and also I know very serious catastrophes of similar kind took place in Brazil some time ago. So walking the canal during this storm Boris and making this photo, I was thinking about, okay, so extreme weather events, we are so used to this formula, but also, of course, that was the time, exactly in those very days, two major wars were going on in Eastern Europe and in the Near East, and we were just the next week there were elections in Austria, which were entirely unpredictable, and of course everyone was thinking about the forthcoming elections in the US. And that's pretty much also the extreme political events that are going on around the globe. And these extreme weather events and extreme political events are clearly connected. How are they connected? That's exactly my story. I will try to connect them in my way, but of course there are many ways to connect, or hopefully to disconnect them as well. Talking about all these connections, one inevitably comes to the concept of polycrisis that was introduced by I will show you who actually coined this term, but it was popularized by Adam Tooze, prominent historian and also columnist at Financial Times. Polycrisis.
I take this concept very critically, so I will try to show you that it does not respond to our needs nowadays. But that was a year, like word of the year. Another historian, Quinn Slobodian, introduced another interesting term, perma-crisis, which means permanent crisis. But let's talk about polycrisis, which was used by high officials, say by Lawrence Summers, the former Secretary of Treasury of the United States, and also the former president of Harvard. And everyone refers to Adam Tooze using this term, who didn't coin this word. It was coined by certain French social scientists. You see their names in the 1990s. The term got wider circulation in 2018 in a speech delivered by Jean-Claude Juncker, then president of the European Commission, who declared that we have slowly but surely turned the page from this so-called polycrisis. So polycrisis is imagined. That's one of the ways to to explain what is that, as a pretty much chaotic constellation of all contemporary issues together. Migration, like all kind of floods and hurricanes, wars, and much more. Hopefully you see it. The debt crisis and collapse of public infrastructure, and of course infectious diseases and pandemics. They are all somehow, they are all on the screen. The more the better, because that's polycrisis. They are somehow connected by entirely arbitrary lines. This is another way to show this sort of chaotic constellation. And I think the plurality of these issues is the very concept, the very essence, the very key to the concept as polycrisis. But also this chaotic interrelations between them is another key, and I call it like something like there is moral equivalence or moral relativism, and here I coin this concept of causal equivalence. They are all causally equivalent. They basically belong to the same ontological level of, on the line from cause to effect, they are all equal, which I think is a major problem. The exactly opposite point was taken by Bruno Latour, the late French sociologist and philosopher, who basically presented the whole crisis as monocausal. We can understand nothing about the politics of the last 50 years if we don't put the question of climate change and its denial front and center. So that's very much comes to the issue of climate then, of its denial, of super profits that comes from destroying our planet, to the questions of oil and other hydrocarbons, to the issues of decarbonization and the petrostate and various responses of various actors to the to climate and decarbonization. I'm really focused on oil, though I fully understand that oil is not the only factor involved in this game. There is also coal in China with its huge emissions and other natural resources. But like answering to this inevitable question, why oil? Because I will be talking mostly about oil. So this is a relatively recent table from Forbes 2023. And the different sectors of global economy are arranged by their just financial weight, by revenue or by profit. And as you see, oil sector is number 2 here, oil and gas. Number 1 is financial services.
And everything else, like just try to find here, say, automotive industry, it's in the bottom, it's incomparable to oil and gas, or to financial services, but also ask yourself, these financial services, to whom are they provided? Much of it, of course, is provided still to oil and gas. So if somehow to take this into account, of course, oil, gas, and financial services connected to that will go much up. So that was the kind of the picture of the contemporary capitalism, of this global, financial system of exploiting nature for the sake of humanity, for the sake of consumption and development. But I think what an important question here, particularly in this context of our conference on neoliberalism, and what will happen next. The question is it really capitalism? This particular gas and oil and also financial sector, is it capitalist at all? This is the diagram from The Economist, which is very obviously not anti-capitalist at all, which shows that the first 5 of oil and gas corporations nowadays are state-owned, state-run, and deposit their revenues into the sovereign funds. Then we see ExxonMobil is the biggest private-owned company, but then BP, but then we have plenty of other state-run companies. And say, if you have to talk about the oil reserves, well more than 80% of oil reserves in the world belong to the states, not to private actors at all. One could say, okay, that's state capitalism. That's an old Marxist term, but I don't want to go there, because even the economists say that state-run oil giants will make or break the energy transition. How do they do that? Of course, that immediately comes this state-owned oil brings us to the issue of petrostates, which are formally defined as those countries that have more than 10% of their GDP from, and in 2016 they also OPEC was transformed into OPEC Plus, which also includes Russia and Brazil as the observer. With its cartel members, pre-planned quotas, and sovereign funds, oil trade, as controlled by OPEC, is much closer to Soviet-style communism than to the invisible hand of classical economics. Only in September 2024, Saudi Arabia withdrew from its policy of stabilizing oil prices at the symbolic level of $100 per barrel. And how did we learn about that decision by the Saudi government? Because the conversation between the Saudi crown prince and the Russian president was kind of leaked to the global press, and they had a conflict, a quarrel, and therefore the oil price fell down. So this kind of setting prices by telephone conversation is, as far from the invisible hand as you could imagine, isn't it? Still another amazing feature of our quote-unquote neoliberal planet is the massive subsidies that fossil fuels around the globe get from national governments. And from which government? So these subsidies, the brain centers of neoliberal economy, such as the IMF and World Bank, they publish very revealing reports which show absolutely enormous numbers, such as 7 trillion that the oil, gas, and coal producers received in 2022. And these numbers also only grow even more.
say the leading journal of public health, Lancet, just now published a major report which says that vast majority of countries of the world, 84% as they say, operate net negative carbon prices for a record high net total of 1.4 trillion, with the sums involved often comparable to countries' total health budget. What does it mean, net negative carbon prices? So there are many economists here, correct me if I'm wrong, but I understand it as the fact that in a particular country, so the particular country imports and trades oil or oil products, petrol, and then the population buys it and for its needs. And the money that the people pay for their gas, petrol, etc., diesel, this money is smaller than the subsidy that this particular country adds on the top of these payments. That makes net negative carbon price. Why they are doing it? Like everyone wants to decrease the oil consumption and gets into these huge summits with hundreds of countries participating, thousands of experts talking about decarbonization, and in the same time, this massive, absolutely massive, 7 trillions a year. It's like 3 Pentagons, 3 annual budgets of Pentagon. That's just subsidies that go into increasing this consumption or also decreasing the prices of oil or petrol on the gas station. So the decarbonization is very, very difficult thing for all of us. We're all used to our cars, to our gas stoves, to our lifestyle, to our lives. Our lives would change in every country, but who would suffer the most of decarbonization? There are 2 groups of countries. The island states, who would just go under the water physically, and the petrostates, who would go under because their income would just perish with decarbonization. So if to take these pledges, net zero pledges, say Brazil has a pledge for getting this zero emissions in 2050, like Europe as well. That essentially means that all imports to Europe would decrease, practically speaking. All oil and gas imports to Europe would decrease, practically speaking, to zero. In an oil exporting country, that's kind of more complex because, say, Brazil burns itself much more than it exports. But that makes radical change in domestic consumption of all people's habits and ways. And so on this slide, I showed you this. This is the Prime Minister of the island state Tuvalu, who chose to address the United Nations, staying, from the beach, staying in his costume, showing the flood coming to all of his country. And Mr. Sechin, the president of Rosneft, who understands the situation as well as anybody else, and they are both smiling here, which I hope you smile as well. When I show you this next slide, so I'm teaching IR theory, and there are these grand theories of international relations, which is not very exciting part of the discipline, but it's like realism and idealism. And different people are trying to add, something more to that dichotomy. But I think that climatism
is a major new ism, major new theory, or maybe a kind of set of ideas, ideology maybe, of international relations. It really changes this actual concern, taking decarbonization pledges seriously. Because what happens is that they exist, but many people in the world do not take them seriously. Taking them seriously changes the whole area of international relations. And we need to understand how and what to do with that. I feel that I'm very limited in time, but I want to address 3 issues in which the climate change and the prospective decarbonization, they really overflow from ecology and economics into politics. And there is some of these phenomena. I call it the 3 debacles. I could call it also 3 pathologies of the global order. One is petro-aggression, and there is an excellent research done by Jeff Colgan, professor of Brown University, including this book, Petro-aggression, and several other books by Colgan, who shows that most of the wars that have been started and have been waged during the last 30 years have been started and waged by petro-states. And counted like in days of military conflict, the petro-states, the wars started by petro-states, he calls it petro-aggression. They are longer, they are bloodier, and they happen more often than the wars in which were started by the oil-consuming states. You probably know about petro-aggression, but this is something pretty new. The concept of climateflation, coming from inflation, coined by Isabel Schnabel, who is a German economist and a member of the board of the European Central Bank. And she has produced several articles very recently in which she's trying to show that the contemporary inflation, global inflation, is, of course, we know it was somehow caused by the pandemics and the pandemic response, but also she says that's an inevitable result of the climate change and the measures that have been taken against climate change. So basically, and she says also that everyone is focused on oil prices, but inflation that people respond to, the real concern comes not from oil prices, which are actually set by the people from the OPEC and people from Russia, but by food prices, which are nowadays independent on oil prices, and they just come from a drought in one part of the world, floods in another part of the world, very local events, which increase food prices. And I'm sure that in Brazil you have the same phenomenon. In Europe we see it everywhere, but it's like a combined result of various local processes, unlike the global market of oil. This climateflation combines different local processes that go in in the same direction of increasing prices of food in different parts and also globally. And working also with petro-aggression and following Jeff Colgan, I asked the question which I think Colgan doesn't ask. So these petro-states, they start wars often, and these wars are long and bloody. But against whom do they fight mostly? They have these petro-states, they have big oil reserves. Most of these oil reserves would never been used if decarbonization actually happens.
why would they fight for still another reserve? Like, this is basically a situation of Venezuela versus Guyana. Allegedly, that's a petroaggression if it happens to take more oil fields, which they do not need. But my feeling is different. Sorry, I will rather show you this scheme of mine. So this is the scheme of oil trade. So Petrostates is selling its oil and gas to the consuming state, which pays back by money or by goods, and also subsidies goes into this. But how does it transport this oil and gas from the petrostate to the consuming? And there are only two ways, either by sea or by land. When this transit goes by sea, we see military conflicts, Navy conflicts, exactly in those parts of the world, Persian Gulf, etc. You name it. But there are excellent maps that show this codependence of the tankers, itineraries, and the Navy conflicts. But if this oil and gas goes by land, and more than 50% of global oil is transported by land, not by sea, not by tankers. So there are countries on land. There are no states on the sea. That is international law, but there are countries on land. And then the petrostate has an essential interest in controlling, colonizing, or annexing the transit state through which its pipelines or railways go. And I think this is one of many, but actually very important explanations of the Russian war in Ukraine, because Ukraine is a vitally important transit state for Russia. So this is one of those three pathologies. There are more, I'm sure. I'm trying to find a way to put it. It's like obsession, transit obsession maybe, or compulsive control over transit ways that I think explain a lot of petroaggression that we are seeing today. Now, I'm coming to the end, but so there are two alternative explanations of the global crisis. One is like polycrisis, which actually means there is no explanation, it just happens all together simultaneously. And another is like this monocausal idea, which I, following Bruno Latour, I subscribe to that. And I think that what one could like philosophy does it, so one could imagine this sort of tests, kind of like intellectual exercise. I call it causal primacy tests, like how can we explain what's going on and which direction of explanation goes better than others? Could we explain current conflicts by carbon interests as petroaggression? Could we explain inflation by planetary limits as climateflation? Could we explain the Russian war in Ukraine as transit obsession? Like, could we? Or we could rather do the opposite, say explaining wars by inequality. That's a very noble thing to do. Could we, and we know many examples, but could we say explain heat waves and floods by inflation? That sounds like an absurd idea. Could we explain oil subsidies by disinformation? So I think about this testing questions that kind of coming from the material reality of carbon interests and planetary limits to the political events work much better than going the opposite direction. Causal primacy tests. And finally, that's my kind of final idea. And I think it's very simple, but somehow people do not buy it. The idea is that since we basically have failed to prevent
the contemporary climate catastrophe and its many manifestations to prevent by preemptive means, like by prophylactics. Our actions and our learning curve should follow the catastrophes that happen, rather than prevent them. So, since we have failed to prevent, the only way to survive is to learn from the events that have happened. And there is a deep historical pattern under it. See, the Enlightenment started after the Lisbon earthquake of 1755, which indicated that even God had its limits. Either he didn't know what he was doing, or he knew, but he could not stop it. He had its limits, and that was the starting point for the Enlightenment. Proving a similar thesis about communism, the Chernobyl catastrophe of 1986 gave a boost to the Soviet perestroika, so all this knowledge in the world could not prevent the Chernobyl or Fukushima catastrophe, but people do learn from this while it happens. So even after major failures, a hope remains that humanity would learn from them. And paraphrasing a famous saying that was also popularized by Lawrence Summers, though it doesn't belong to him, we should never let a catastrophe go to waste. Thank you very much. Boa tarde. Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer muito. Vou esperar o professor pôr tradutor. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Alexander, Camila, professor Arilson. Professor Arilson, que é meu amigo, a gente trabalha juntos na UFABC, né? Agora ele está na cátedra. Mas ele uma vez me passou um bastão, porque ele, com suas ideias sempre inovadoras, ajudou a fundar o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade na UFABC, e dirigiu por um tempo, e depois eu assumi, e, ao longo do NIDS, a gente fez muitas discussões que se assemelham um pouco ao que vem sendo discutido aqui, que vão trazer os temas de meio ambiente, de democracia, Estado e de desenvolvimento, sempre analisando, né, na perspectiva do tempo moderno, como que o neoliberalismo se infiltra nessas concepções e como pensar sobre elas alternativamente a partir do ponto de vista do Sul Global, que é o que a gente faz na nossa pós-graduação de Economia Política Mundial na UFABC. Hoje eu falo também como chapéu de governo, né, atuando no Ministério da Fazenda e participando da formulação do que está conhecido já como Plano de Transformação Ecológica. Eu fiquei contente de ver que uma das linhas aqui de pesquisa do Centro para a Imaginação Crítica é a transição ecológica. Quero dizer que é uma coincidência feliz eu estar de cor de rosa aqui hoje, mas adorei, né, toda a estética, mas principalmente o nome do centro, né, Centro para a Imaginação Crítica, Economia Política e Cidadania. Desejo a vocês, aqui, em nome da Camila, professor Marcos Nobre, de todos que participam, né, um sucesso, e que bacana essa ideia, que oportuna no momento que a gente vive histórico. E, falando em história, eu ainda estou impactada. Ontem, no feriado, eu consegui assistir Ainda Estou Aqui, né, então é uma emoção estar na Rua Maria Antônia, estar aqui nesse centro, nessa casa de resistência, diante de um momento que continua crítico. Há 2 dias eu estava dentro da Câmara dos Deputados, aguardando a aprovação do projeto de lei sobre o mercado regulado de carbono, que tem uma liderança técnica da minha subsecretaria, e ouvi muita canalice sendo dita no mesmo dia em que foi anunciado, né, que foi planejado o assassinato do presidente eleito da República, o vice-presidente e o juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente continua vivendo momentos tensos, né, de um embate político que compromete
que pode prejudicar bastante a democracia, e estamos aqui justamente para nos levantar contra isso e também fazer ciência, produzir teorias e trazer um olhar combativo, ativo e altivo é o nosso papel. Bom, dito isso, eu vou iniciar a minha fala aqui. Eu fiquei pensando como é que eu vou fazer um recorte para tratar o tema neoliberalismo e meio ambiente, que pode ser trazido de tantas formas aqui. Eu vou aproveitar um pouco para dialogar com o professor Alexander, para trazer o que o governo brasileiro vem formulando, que eu acho que vocês devem, né, a minha contribuição mais diferente aqui para essa mesa, que é trazer um pouco o plano de transformação ecológica, a sua concepção teórica, e também fazer um breve panorama de uma posição que a gente pode assumir para entender essa relação entre neoliberalismo e meio ambiente. Bom, eu diria que, para analisar essa crise que vivemos, né, além do policrises, existem diversos ângulos, né? E o ângulo que é meu favorito, devo dizer, é desde a perspectiva estruturalista latino-americana, né? E um olhar para esse momento que a gente vive, dito de crise da estabilidade hegemônica pela economia política internacional, como a economia política internacional costuma dizer. Então, olhando para os ciclos históricos, a gente observa, nesse momento, o que parece ser uma crise da hegemonia estadunidense, né, com a maior competitividade em mercados entre China e Estados Unidos relacionados às novas tecnologias 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, da impressão 3D, e por aí vai. Mas também que, vê no próprio imperativo da sustentabilidade, no enfrentamento da emergência climática, que a gente pode chamar, né, do antropoceno, como uma oportunidade, uma corrida tecnológica que, ao fim e ao cabo, vai gerar uma nova centralização dos mercados, ou melhor, do conhecimento tecnológico e financeiro nos países centrais desse sistema internacional e nas grandes corporações, né, das transnacionais desse sistema internacional, que lideram aí as cadeias globais de valor. Então, olhando tanto para a chave dos estados, como unidade analítica, quanto das empresas, a gente observa essa maior rivalidade nesse momento, né, e os conflitos e as próprias guerras são um reflexo desse momento, né, que traz, então, uma dificuldade ainda maior para os países em desenvolvimento, ditos da periferia desse sistema mundial, em enfrentar os seus desafios históricos para além da crise climática, né? Então, a gente tem, no Brasil e no sul global, de lidar ainda com os problemas estruturais históricos, como a fome, como a miséria, como a pobreza, como a falta de saneamento básico, acesso a serviços de qualidade básica, saúde, educação, esporte e lazer, para, então, adquirir aquilo que cada povo vai entender como o seu bem viver. Vamos usar aqui o nosso termo latino-americano. E essa competição, né, de estabilidade hegemônica, usando um pouco a chave de análise do professor José Luiz Fiore, da UFRJ, ela se dá, pelo menos, em 5 campos principais, né? A saber, o tecnológico, como eu já vinha dizendo, o do território, que continua sendo um campo de disputa, né, desde a história antiga, mas que hoje também vai abranger o território digital, a moeda e o esquema de dívida pública do Estado e o seu exército, né, a dívida pública que vai, inclusive, financiar o exército, as armas, o militar, que é também uma condição de geração de tecnologia importante para os países que estão na liderança dessas disputas mundiais de mercado. E aí observamos que, embora todo o ciclo passado hegemônico tenha se baseado no petróleo, e o petróleo e o gás sejam, né, e também o carvão, os principais motivos do aquecimento global, da crise climática, então se coloca aí também
uma grande disputa pelas novas fontes energéticas, ainda que petróleo e gás não tenham sido abandonados e continuam recebendo investimentos, e ainda tenhamos, no sul global, o desafio de explorar ou não o que nos resta dessas reservas desse mineral, mas a energia continua sendo uma das tecnologias em disputa principais dessa nova era, né, em que ela é marcada pelo desenvolvimento pela dominância do neoliberalismo, que, no campo da economia, se traduz também no que chamamos de novo consenso, que é baseado na economia neoclássica. E essa visão de economia também vai impor opções de políticas públicas, que, nos dois casos, para o neoliberalismo e para a economia neoclássica, vão dar um papel do Estado que eu vou chamar aqui de muito reduzido, né? Um Estado não necessariamente mínimo, isso é uma simplificação muito básica do que é a visão de Estado no neoliberalismo, mas um Estado que corrige, procura intervir para corrigir as ditas falhas de mercado, já que o mercado, assumidamente, tem falhas e que aí a missão do Estado principal seria regular essas falhas. Mas, numa visão heterodoxa do funcionamento neoclássico, não é bem assim que operam os mercados. Por quê? Porque existe uma condição básica. A gente pode dividir a heterodoxia e a ortodoxia de diversas maneiras, mas vou usar aqui a pós-keynesiana, que é a não escassez dos fatores produtivos. Nossa, mas a minha vida inteira eu ouvi que os recursos são escassos. Pois é, depende do ponto de vista, do lugar, da situação, do tempo histórico. E, nos países em desenvolvimento, em geral, a mão de obra, o trabalho, não é um fator escasso. E isso vai mudar totalmente a lógica de equilíbrio de mercados, desde o equilíbrio de fatores de produção, capital, trabalho, se quiser pode pôr terra e matéria-prima, mas a gente pode chamar isso de capital também, desde o mercado de bens e serviços. Ao se retirar essa premissa de que o trabalho é escasso, e também poderíamos fazê-lo de capital, em algumas realidades, aí a lógica de operação e de entendimento do mercado é outra, em que a dita eficiência e equilíbrio de ofertas e demanda não vai gerar uma condição de justiça, que é o que a gente precisa enfrentar quando queremos reduzir desigualdades. Se a nossa visão de desenvolvimento é a necessária redução de desigualdades, e aí falando no plural, devido à sua interseccionalidade de gênero, de raça, de regional, territorial, né, de faixas etárias, etc., nós necessariamente vamos precisar entender como modificar a distribuição para que consigamos outros modos de produção e alocação de mercados que gerem resultados que nos levem a maior igualdade. Então, a entender o sistema a partir dessa chave faz uma diferença enorme aí quando se pretende buscar qual que é o papel do Estado. E um Estado de um país em desenvolvimento que ainda tem que enfrentar todas as pressões políticas, vamos dizer, de poder e riqueza, para se colocar numa condição subordinada nesse quadro, e que pode ou não contar com sua elite, e aí a gente pode não querer também entrar aqui na teoria da dependência social. Certo? Mas, bom, voltando aonde eu tinha começado, e aqui me ajuda, Camila, porque eu não estou controlando o meu tempo, mas eu acho que ainda tem uns 10 minutos. Né? Mas, voltando aonde eu tinha começado, então, aqui no Brasil, vivemos um momento ainda de bastante tensão política, mas que, desde o início do governo Lula, no ano passado, vem trazendo resultados econômicos mais favoráveis. Então, é preciso ponderar que estamos, nesse momento, com uma taxa de desemprego muito baixa, que já alcançou os níveis de 2013. E sabe o que isso significa, gente? Maiores tensões políticas. Porque uma das explicações para o golpe de 2016 foi justamente esse aumento, né, da ocupação e a diminuição,
vamos falar pelo outro lado, e a maior participação dos salários na renda, que chegou a uma condição em que trabalhadores ganharam um poder de barganha maior, mas não tão grande, a gente está falando de 38% do PIB em 2013 e 2014, mas que já foi bastante irritante para as nossas elites, que, junto com fatores internacionais, com a própria ascensão da Petrobras no cenário internacional, foram motivos importantes aí para explicar, na concepção que eu defendo em alguns artigos, o golpe de 2016. E, bom, a economia melhorando, ainda que a gente possa questionar a qualidade dessas novas posições, a questão da informalidade, a precariedade das economias, da economia de plataforma, mas temos aí um cenário em que a massa de renda vem aumentando, os salários também, e a economia, sem dúvida, de acordo com todas as previsões, tem superado todas as previsões anteriores. Mas isso não parece estar sendo suficiente para mudar a opinião pública sobre o desempenho do governo, né, olhando do ponto de vista interno. Mas, enquanto isso, do ponto de vista das relações exteriores, o Brasil também protagoniza um G20 muito, eu vou usar a palavra aqui, impressionante, no sentido de trazer, de uma forma internalizada, né, e bastante institucionalizada, a participação social, que é o G20 Social, cuja cúpula foi semana passada, no Rio de Janeiro. Eu tive a honra de participar. A Alice também esteve lá, acho que o Max também. Foi uma coisa muito bonita de se ver, aquela diversidade reunida para debater os temas que mais tarde seriam debatidos pelos líderes, em todos os seus grupos de trabalho, nas duas trilhas. A presidência do G20 soube trazer elementos mais progressistas para o debate e trouxe, né, duas forças-tarefas inéditas, que foi a da Aliança Global contra a Fome e a força-tarefa de clima, ou contra as mudanças climáticas, para além da iniciativa em bioeconomia, que também foi uma contribuição brasileira ao G20. Eu estou trazendo tudo isso porque ali foram colocados temas e ideias de novos instrumentos para reduzir as desigualdades globais, contribuir para a sustentabilidade, que não são neoliberais. Então, houve uma oportunidade ali muito grande de se pensar em novos incentivos financeiros e econômicos. Não vou mencionar muitos, mas se vocês acompanharem os resultados, por exemplo, do grupo de trabalho em finanças sustentáveis, na arquitetura financeira internacional, na trilha de finanças, ou de sustentabilidade e meio ambiente, por exemplo, na trilha de Sherpas, vocês vão encontrar elementos e propostas num tom já mais crítico do que anteriormente se via, né? E, quando começou o G20, muitos falavam assim: a presidência tem que se manter neutra, ela não vai conseguir interferir. Mas não foi uma questão da presidência se manter neutra, foi, sim, de ir dialogando e promovendo ali com todos aqueles membros um debate que tocou em pontos que antes não tinha a braveza, a coragem de abranger. Além disso, o Brasil agora caminha para a COP Belém, né, se encerrando a COP Baku, em que se colocaram entregas muito interessantes no campo da sustentabilidade e que chegam também a partir de uma roupagem que não é neoliberal, e eu diria que também não é do desenvolvimentismo anterior. Ela traz uma concepção nova, que tenta equilibrar um pouco as estratégias de mercado disponíveis com os caminhos da sustentabilidade da própria visão de país, do Brasil e do Sul global. E aí eu vou trazer o plano de transformação ecológica, né? Então, quando se iniciou o governo no ano passado, a prioridade da Fazenda era a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, né, o novo regime sustentável. E, para além disso, o ministro Fernando Haddad designou um assessor, o Rafael Dubé, para realizar o plano de transição ecológica.
eu assumi a Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, que era totalmente nova no Ministério, é a primeira vez no Ministério da Fazenda que há uma área de sustentabilidade inserida, e nós imediatamente nos dispusemos a assumir a agenda do que seria a transição ecológica naquela época. E aí, né, tomamos a iniciativa de mudar o nome para transformação ecológica, justamente por causa dessa concepção teórica que vê a necessidade estrutural de mudança da nossa matriz produtiva, né, no sentido de adensamento de conhecimento e tecnologia das cadeias de valor, justamente para reduzir a nossa dependência tecnológica e financeira, seja de importadas ou de capital estrangeiro. E nesse plano de transformação ecológica, que tem os 6 eixos que correspondem aos eixos da descarbonização, o que se oferece é um conjunto de instrumentos, de incentivos financeiros, regulatórios, tributários, fiscais, que são da competência da Fazenda. Então, a Fazenda tem que fazer isso mesmo, né, tradicionalmente, e existem diversos planos que podem ser considerados de desenvolvimento no governo, Novo PAC, Nova Indústria Brasil, Plano Clima, Plano de Transição Energética, Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, no Cerrado, ou seja, tem um conjunto de caminhos de desenvolvimento em que a transformação ecológica se coloca como suporte para elas, como instrumentos dessas naturezas que acabei de dizer. E aí, eu falo isso com bastante alegria, assim, orgulho muito das equipes. O que eram ideias no ano passado já se consolidam como entregas, né? Então, para começar, nós aprovamos, vai para a sanção, a regulação do mercado de carbono, que é, sim, um instrumento de precificação do carbono. A esquerda diz a financiarização da poluição, mas é um fato que já está acontecendo e é nossa tarefa regulá-la de forma bem feita para que seja também redistributiva. Outro instrumento importante são os títulos soberanos sustentáveis, cujos recursos, né, já a partir das suas 2 emissões realizadas, estão sendo distribuídos para o Fundo Clima, que, se em 13 anos teve apenas R$2 bilhões, agora, com as 2 emissões, já recebeu 20 bi e tem a chance aí de promover os caminhos da descarbonização da indústria do setor de florestas. E aí também de energia. Outro instrumento importante é a taxonomia sustentável brasileira, que veio à consulta pública agora, no sábado, anunciada em Baku. E a taxonomia é aquilo que vai ser o padrão de classificação das atividades econômicas enquanto sustentáveis ou não. O que é isso? Dizer se uma atividade econômica ela contribui para certos objetivos ambientais e climáticos e também sociais. Veja, não tem nenhuma taxonomia, né, internacional em outros países como a nossa, que inclui critérios não somente de gênero, mas também de raça, de desigualdades regionais, que está olhando para a geração de trabalho decente, mas também está olhando para a mitigação, para a adaptação, para o uso do solo da terra, para os recursos hídricos, para a economia circular, para a bioeconomia, e daí por diante. Além disso, ela abrange setores-chave para a nossa estrutura produtiva, como o setor rural, de agricultura, pecuária, floresta e pesca, de mineração, de turismo e de serviços sociais. Convido vocês, e seria muito interessante, até o centro, deixo aqui uma ideia, né, para a imaginação crítica, trazer suas contribuições de forma organizada para como está sendo feita a taxonomia, porque ela será esse padrão para as políticas públicas, mas principalmente para o setor financeiro, de como compreender se uma atividade econômica, ou se um ativo financeiro, ou se um projeto de investimento é sustentável ou não. Isso é muito importante, né? É um passo grande que combate o greenwashing, porque traz homogeneidade para esse conhecimento, para esse entendimento, melhor dizendo, e pode contribuir para canalizar, então, os investimentos para esses setores da sustentabilidade. Então, eu termino com isso, que nos dá a esperança, porque, apesar das condições adversas que se colocam no cenário internacional, geopolítico, climático-ambiental e econômico, o Brasil tem dado passos interessantes em nichos estratégicos e arenas de atuação estratégicas, que é o que nos cabe, o que é possível, né, dentro da correlação de forças doméstica e internacional.
Fico por aqui, aguardo o debate. Gente, muito obrigada. Primeiro, boa tarde a todas, a todos. Eu queria, de início, agradecer aos colegas da direção do CCI. Queria primeiro agradecer aos colegas da direção do CCI pela organização do evento e pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo esses temas tão importantes. E dizer também que é um prazer enorme estar nessa mesa, rever minha colega, minha amiga Cristina. A gente, durante algum tempo, trabalhou juntos e, enfim, nos envolvemos em algumas iniciativas conjuntamente. E a Cristina, como vocês acabaram de ver, ela está hoje à frente dessa que talvez seja a principal iniciativa do governo brasileiro relacionada com as conexões entre a agenda do clima e o que a gente poderia chamar de agenda do desenvolvimento. E é um prazer também estar pela primeira vez com meu colega Alexander, que eu conheço há menos tempo, mas já sinto muita afinidade com as maneiras de abordar certos temas, então é também um prazer estar compartilhando esse momento. Eu organizei aqui uma fala cujo ponto de partida tem um pouco a ver com o contraste, né, digamos assim, entre diferentes maneiras de perceber o momento em que a gente vive. Eu acho que, no debate sobre meio ambiente, o tema da nossa mesa é meio ambiente e neoliberalismo, nós não podemos ignorar o fato de que, em primeiro lugar, nós já estamos vivendo sob a condição de 1,5 graus de aquecimento global. Vocês devem se lembrar que, no Acordo de Paris, essa era a meta estabelecida para o decorrer desse século, né? E nós vamos provavelmente encerrar esse ano já com uma condição de 1,5 graus de aquecimento e numa trajetória, isso é o mais alarmante, que nos projeta um futuro de um aquecimento de 3 graus ao longo desse século. Então, vocês se lembram de umas imagens trazidas pela apresentação do Alexander, e vocês podem imaginar, então, o que significarão as imagens do futuro se a gente confirmar essa trajetória. No próximo ano, nós completamos 10 anos do Acordo de Paris, né? E, portanto, o balanço claramente não vai ser positivo. E há um claro contraste entre a percepção cada vez mais clara da gravidade e da intensificação das mudanças climáticas, de um lado, e, de outro lado, a lentidão a respeito de como as respostas a esse quadro vão sendo tomadas. Aqui eu não estou falando de um fórum, de um governo ou de uma tecnologia, eu estou falando da maneira como a humanidade vem produzindo respostas para esse quadro. Diante desse contraste entre a gravidade de um lado e a nossa lentidão de outro, há diferentes reações. Uma parte da sociedade vai dizer não há alternativa para esse quadro enquanto perdurar a predominância de uma ordem neoliberal. Alguns mais radicais dirão, inclusive, que, sob o capitalismo, não há condições de enfrentar essa agenda. Mas, num outro extremo, nós vamos encontrar também reações do tipo: as coisas estão se ajustando e nós vamos ter um equacionamento da crise. O que eu queria argumentar, né, nesses minutos que eu tenho aqui, é que nós estamos, na verdade, numa posição intermediária. Então, eu queria dividir essa fala em duas partes. A primeira delas é caracterizar esse quadro atual e o que eu estou considerando, o que eu estou chamando de uma posição intermediária. E depois, na segunda parte, falar de 5 temas sensíveis que precisariam de um tratamento renovado para que a gente possa alcançar melhores resultados. Então, partindo para o primeiro bloco, como a gente pode caracterizar esse quadro atual? Então, em primeiro lugar, eu diria, há uma clara tensão entre o neoliberalismo e a crise ambiental. Mas isso não se deve ao fato de que os mercados, e eu estou usando propositadamente a expressão os mercados no plural,
porque eu não acredito na ficção de que há um mercado que funciona somente com base em uma regra e que engendra um tipo de comportamento. Eu prefiro ver os mercados com a lente da sociologia econômica, segundo a qual os mercados se diferenciam de acordo com a maneira como se distribui não só o poder nesses mercados, mas também as concepções de controle que os agentes têm sobre os recursos e as formas de governança desses mercados. Estou usando aqui emprestados conceitos do sociólogo americano Neil Fligstein. Vendo dessa maneira, a gente percebe que os mercados não são exatamente insensíveis à crise ambiental, por uma série de razões, porque já são claramente perceptíveis, em primeiro lugar, os custos da crise ambiental. Eu não trouxe números aqui, mas todos sabem, né, qual é o custo dos eventos extremos, não só em termos de vidas humanas, que é o mais importante, mas em termos de custos econômicos mesmo, que governos, que seguradoras, que empresas, que famílias vêm tendo com a crise. Segundo lugar, todos nós sabemos cada vez mais que há uma relação direta entre a agenda ambiental e inflação, e isso afeta preços relativos nos mercados domésticos, isso afeta preços relativos em mercados globais e afeta a estabilidade econômica e política, por extensão, de muitos países. Agora, se eu estou dizendo que os mercados não são exatamente insensíveis, ou não totalmente insensíveis à agenda ambiental, também é igualmente verdade que os mercados são insuficientes para enfrentar os constrangimentos ambientais. E também aí há uma série de razões para isso. Eu vou mencionar apenas 2 ou 3 delas. Quer dizer, uma delas é o fato de que muitos componentes da crise ambiental contemporânea não são perceptíveis pelos atores de mercado e, portanto, não são internalizados nos sistemas de preços e na justa de condutas dos agentes. Se nós pegarmos os 9 limites do planeta, né, algo que vem sendo utilizado cada vez mais, né, na literatura ambiental, nós vamos chegar claramente à conclusão de que vários deles não envolvem bens transacionados em mercados. E, portanto, isso resulta numa dificuldade para internalização desses custos sob a forma de preços. Segundo lugar, porque o enfrentamento de muitos desses temas envolve riscos consideráveis. E há uma certa aversão ao risco por parte de atores de mercado, o que torna necessária a presença do Estado. E uma terceira e última razão é o fato de que muitas das respostas exigem ações cujo retorno econômico só virá no longo prazo. E nós não temos um prazo muito longo para agir. Então, isso torna necessária a intervenção de outros agentes, que não somente os agentes do mercado. Se a gente soma, então, essas 2 coisas, a gente pode dizer que, num certo sentido, a agenda de enfrentamento das mudanças climáticas não é uma agenda de corte neoliberal, ainda que, às vezes, ela passe por soluções de mercado. Então, isso significa repensar as formas de relação entre sociedade e natureza, introduzindo aí outros critérios e outros componentes que podem, dependendo da maneira como forem manejados, nos colocar numa trajetória que vincule superação do neoliberalismo, e enfrentamento da agenda ambiental. Mais do que isso, e aí exercitando o resto de otimismo que ainda existe em mim, eu diria que nós poderíamos afirmar que já há uma transição em curso, que alguns de nós talvez chamariam de transição ecológica, outros de transição sustentável, outros de transição verde. Não são exatamente sinônimos, mas há um núcleo comum em todas essas ideias. Por que eu estou dizendo isso? Porque também são inequívocos os sinais que a gente observa no setor privado. Cada vez mais as empresas investem em tecnologias que a gente poderia qualificar como verdes ou supostamente, sublinhado, ou supostamente sustentáveis, procuram tecnologias, enfim, há um ajuste de conduta no mundo empresarial no sentido de internalizar a variável ambiental, por várias razões, ou porque afetam os seus custos, ou porque há lideranças empresariais que percebem a gravidade da situação, ou, no limite, porque alguns setores perceberam que a transição
é também uma oportunidade de negócio. Então, é claro que há, me parece, um reposicionamento. No setor governamental, a mesma coisa. A gente observa vários países, e eu não estou falando de países periféricos, adotando políticas industriais com conteúdo verde. Nós vemos blocos econômicos introduzindo critérios ambientais nas suas regras de comércio. Claro que alguém dirá, isso é um protecionismo disfarçado, e não há dúvida de que existem interesses não somente ambientais em muitas dessas políticas e dessas regras, mas o fato é que esses critérios ambientais entram na agenda. E há, claramente, também uma mudança nos padrões de consumo. Eu quero acreditar que cada um de nós aqui é exemplo também desse tipo de mudança. Claro que, ao dizer isso, alguém de vocês deve estar pensando, como é otimista, não? Esse sujeito. E aí, então, eu deixo aqui o que restou de otimismo em mim de lado e começo a falar dos problemas. O fato de dizer que há uma transição em curso não quer dizer, necessariamente, que essa transição nos levará para um bom lugar. E eu acho que essa transição, ela, em primeiro lugar, ela está sendo insuficiente e, em segundo lugar, ela pode ter, ela já vem tendo, no meu modo de ver, um impacto negativo e não positivo sobre desigualdades. Essa transição vem sendo insuficiente, em primeiro lugar, porque ela é muito lenta, como eu disse no começo da minha fala, é muito tímido ainda o que vem sendo feito, esse ajuste de conduta de empresas, de governos, frente ao que é o mainstream, tanto do mundo dos negócios como da ação governamental. Então, ela é insuficiente porque é lenta. Segundo lugar, ela é insuficiente porque ela está baseada numa agregação da variável ambiental e não necessariamente em uma revisão profunda de práticas. Para traduzir o que eu estou dizendo, eu vou dar dois exemplos. Um setor que aqui no Brasil é muito importante, né, o setor de produção de carnes. O setor de produção de carnes cada vez mais investe em rastreamento, rastreabilidade, para garantir que essa produção vem de áreas que não afetam o meio ambiente, vem investindo em tecnologias poupadoras de recursos naturais, como as chamadas proteínas artificiais ou carnes de laboratório, mas, ao mesmo tempo, se expandem também os investimentos na produção convencional. Então, você não deixa de fazer o convencional para fazer o verde. Você fica com, para usar a expressão que a gente usa em português, um pé em cada canoa. E a soma das duas coisas não tem dado um resultado positivo, porque o convencional ainda é muito forte. No âmbito da transição energética, nós também poderíamos dizer a mesma coisa, né? Nós temos resultados que são muito ambíguos. As grandes empresas de petróleo, por exemplo, cada vez mais se apresentam como empresas de energia, porque elas têm agora um portfólio de negócios de investir cada vez mais em energias renováveis. Mas, quando você compara e põe numa balança os investimentos em renováveis e aquilo que se faz de maneira convencional, os combustíveis fósseis, nós continuamos com a balança muito desequilibrada. Vamos dar só um exemplo, né? Esse ano, nós batemos o recorde de emissões globais de carbono. Então, a soma das duas coisas, nessa transição, não dá um resultado positivo. Poderíamos falar mais disso, mas passo para o outro ponto. O que eu estava chamando aqui de resultados negativos? Em primeiro lugar, as formas de transição que vêm sendo experimentadas, elas podem e vêm tendo um resultado negativo para desigualdades, em primeiro lugar, porque boa parte dessas tecnologias são tecnologias poupadoras de trabalho. Não são tecnologias que, na sua maior parte, vêm ampliando as oportunidades de inclusão das pessoas nesses novos modelos de negócio. Mas, mais uma vez, eu posso dar o exemplo brasileiro. O que são as nossas fontes alternativas de energia? O etanol, por exemplo, que é produzido predominantemente em grandes propriedades. A nossa principal matéria-prima para o etanol é a cana-de-açúcar. Só para vocês terem uma ideia, nas plantações de cana-de-açúcar se gera um emprego a cada 100 hectares. Para os que não estão acostumados com isso, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol. Então, eu preciso de 100 campos de futebol para gerar um emprego. Na produção da soja, que é uma outra matéria-prima para biodiesel, é um emprego a cada 200 hectares, 200 campos de futebol.
E a gente poderia dar vários outros exemplos similares. O impacto dessa transição tende a ser também negativo para as desigualdades, porque, como meus colegas já mencionaram, a inserção dos países nessa corrida tecnológica para uma transição verde não tem sido equitativa. Ou seja, alguns países estão saindo na frente, né, e, mais do que saindo na frente, eles usam certos instrumentos de protecionismo, de subsídios e etc., que eles interditam aos países que têm menos poder na ordem global. A gente poderia usar a expressão, né, consagrada, chutam a escada depois de subir por ela, e isso pode significar um bloqueio a uma ordem internacional mais equitativa. Muitos países do Sul, pela trajetória atual, podem ter reservado para o seu futuro o papel de fornecedores de matéria-prima para uma industrialização verde nos países do Norte. Isso só vai reproduzir, vai atualizar as assimetrias que nós temos desde a industrialização entre os países do Norte e os países do Sul global. Então, a primeira parte da minha fala, eu termino, então, com essa conclusão, que é, ao mesmo tempo, uma conclusão e uma hipótese de trabalho a ser testada, a ser melhor demonstrada, com evidências empíricas. Esse é o trabalho que nós queremos fazer na linha de transição ecológica do CCI, é que o debate sobre as formas de enfrentar as mudanças climáticas hoje tornou-se indissociável do debate sobre desenvolvimento. Ou seja, se a gente admite que já há uma transição em curso, mas que essa transição ela é paradoxal, ela é marcada por um conjunto de contradições, nós temos que explorar nessas contradições onde está o nexo entre meio ambiente e desigualdades, e aí se posiciona essa inseparabilidade entre a agenda do clima e a agenda do desenvolvimento. A segunda parte da intervenção, eu vou ser um pouco mais breve, diz respeito, então, a se nós estamos numa trajetória de transição, mas ela não nos está levando a uma boa direção, tanto do ponto de vista da eficácia do enfrentamento da agenda climática, como da sua repercussão para as desigualdades, como corrigir esse caminho? E aí me parece que há 5 temas sensíveis, que são, ao mesmo tempo, temas práticos, temas que estão presentes na agenda, no debate público, e são temas também teóricos, porque há uma clivagem no debate científico sobre como enfrentá-los. O primeiro tema tem a ver com o teor mais geral dessa agenda renovada da conexão entre clima e o mundo produtivo. Se nós olharmos o debate climático, há muita ênfase. Nós estamos saindo, né, de 2 COPs, a COP da biodiversidade e a COP do clima, né, e grande parte do debate se concentra naquilo que a gente chama de ambição climática, ou seja, quais são as metas com as quais os países vão se comprometer. Mas a gente sabe que, tão importante quanto as metas, são os chamados meios de implementação. É aí que a dinâmica dos interesses tende a bloquear algumas alternativas. Isso se traduz em temas muito concretos, como, por exemplo, o papel dos bancos de desenvolvimento, o papel dos bancos centrais, o uso do fundo público. Vamos mencionar aqui apenas que a gente também coloca muita ênfase em quanto está indo de recursos para essa agenda climática, mas não discute o quanto está indo de recurso para as atividades convencionais. O que a gente tem hoje de subsídios para setores que são críticos para a agenda climática é 150 vezes superior aos recursos que são direcionados para a agenda climática e da biodiversidade. Ou seja, enquanto a gente vive dizendo precisamos de mais dinheiro para a conservação da biodiversidade, precisamos de mais dinheiro para a ação climática, e esses valores vão sendo negociados, a gente dá menos atenção para os valores que são investidos pela sociedade, pelos governos, nas atividades convencionais. Sem mudar essa lógica, não há solução para a agenda climática. Há todo um tema de arquitetura financeira renovada, o chamado de-risking, a regulamentação do mercado de carbono, mas também há uma discussão muito séria que precisa ser enfrentada, que é a discussão do espaço fiscal dos Estados. Muitos dos países que mais vão sofrer com a crise climática são países também que sofrem com a dívida, que sofrem com a dificuldade de poder canalizar recursos para isso. O terceiro tema,
falei de financiamento, falei das plataformas de políticas, é governança global. Nós também damos bastante atenção para espaços de governança como as COPs, mas é preciso conectar melhor essa agenda com pelo menos outros dois temas sensíveis da governança global. Um deles é comércio, né? O comércio pode se transformar numa grande barreira para que os países periféricos possam participar dessa nova economia que vai surgindo. E o segundo tema é tecnologia. Não só na lógica de transferência de tecnologia, porque isso era típico do mundo industrial fordista, mas na lógica de construção de capacidades nos países e nas regiões dentro dos países que não têm grandes capacidades estatais ou que não têm grandes capacidades tecnológicas hoje, porque o enfrentamento da agenda climática tem que ser adaptado localmente. Quarto e penúltimo tema, para já avisar que eu estou bem perto do final, é o tema dos Estados. Não se trata só, como tem sido feito muitas vezes no debate teórico, recolocar o Estado no centro do debate. Não se trata só de ter um Estado empreendedor, para usar a expressão da Mariana Mazzucato. É preciso ter um Estado transformacional, porque não se trata somente de estimular determinados negócios competitivos e com impacto para a dinamização das economias. Se trata de transformar estruturas. E isso é, em primeiro lugar, muito diferente. Em segundo lugar, é mais difícil de se fazer nos países do sul global, que tem um déficit de capacidades estatais, e isso exige, portanto, a formação de novas habilidades. E o quinto e último tema que eu mencionaria é o tema das forças sociais que precisam sustentar esse tipo de agenda. Porque não se trata só de ter uma agenda e um portfólio de atividades, de negócios ou de tecnologias e daí por diante. Tudo isso sempre resulta de coalizões de atores sociais que sustentam esse tipo de agenda ao longo do tempo. E aqui a gente poderia mencionar os autores ganhadores do Prêmio Nobel de Economia desse ano, Daron Acemoglu e seus colegas. Nós poderíamos mencionar um autor um pouco mais antigo, Douglas North, que tem mostrado nos seus trabalhos como a mudança institucional, e é disso que nós estamos falando, de mudanças nas regras do jogo, mudanças nas regras de organização da economia e da relação entre economia e natureza, precisam ser sustentadas por coalizões de forças sociais. E aí há um desafio tremendo, porque esses mesmos autores nos mostram que, se essas transformações precisam ser inclusivas, essas coalizões precisam ser plurais. Não é uma coalizão de um único ator, de uma única força social, mas é preciso combinar interesses, habilidades e ativos que estão em diferentes setores da sociedade, dentro do Estado, na sociedade civil e no setor empresarial. E há pouco debate a respeito dessa pergunta. Quais são as forças sociais capazes de forjar uma coalizão que sustente uma agenda transformadora, capaz de reconciliar desenvolvimento, um desenvolvimento inclusivo, por óbvio, um desenvolvimento que reduza desigualdades com o enfrentamento da mudança climática. Eu fico por aqui, espero que no debate a gente eventualmente possa voltar a algumas dessas questões. Obrigado. Muito obrigado pelas apresentações muito interessantes. Meu nome é Juliano Fiore, sou o diretor do Instituto Alameda. Eu vou trocar para o inglês, porque eu vou me dirigir ao professor Alexander. I'm going to switch to English, Professor. I've got a question and a provocation. The question. One of the main critiques of grand theories of international relations, particularly as it's come from social theorists and sociologists, is that they lack people, they lack social agents. So if on the one hand, idealism explains relations between states in accordance with the impulse of ideas and ideals, realism presumes a sort of black box of the state. You referred to the actions of petrostates in particular as being not quite capitalistic, that they're not being a market. I was reminded of some of the ideas promoted recently of a techno-feudalism because there are no markets and there aren't enough profits, and so we've transcended capitalism to something else, potentially something worse.
But of course, if we think about at least a certain reading of capitalism, what it is, it depends on people for the valorization of value or the valorization of capital. Depends on people, that is, living labor, to have a source of value. And not people just as social agents, but people as they organize in social formations. And those social formations can lead to certain more catastrophic tendencies or less catastrophic tendencies. And so I'd be interested to hear from you where people exist in this third possible grand theory that is climatism. People as agents for change, or also people as agents for destruction. The provocation, I'm really with you on the need for a catastrophe learning. But an old German metaphysician once said that we can learn precisely nothing from history. And despite what certain pop historians like Niall Ferguson might say about the impact of history and that treating the past as a repository of facts and sellable or vendable evidence can lead to something different, you just need to look at the sector responsible for aid and crisis management to see how an obsession with learning has led precisely to the same place of the failures. Perhaps catastrophe learning might be learning from the future. And what I mean by that is learning from an imagination of the future that already exists, an idea of catastrophe that already exists in our current time that tells us something about today, how we're organized, how we do politics, and learn from that to be able to organize ourselves differently. And I want to see what you think about that. Sorry for extending my question. Joanildo, minha questão talvez siga pouco a linha desta última, né? E vai na seguinte direção. Houve nos últimos anos grande crescimento de discursos com capacidade de difusão popular, de base, etc., que negam a crise e que afirmam a inesgotabilidade dos recursos. São discursos de ordem econômica, mas também são discursos de ordem cultural. Por exemplo, para me manter no tema da minha mesa pela manhã, há argumento de que Deus não deixará que a Terra chegue a esse ponto de catástrofe completa, de devastação, etc., e que, se as pessoas são fiéis, elas poderão continuar utilizando livre e irrestritamente os recursos naturais. Então, a questão é qual o peso que vocês percebem dessas atitudes sociais e culturais que têm gerado mobilizações, têm chegado ao plano das políticas estatais, inclusive, né, o negacionismo como política estatal nesse sentido, e o que a lógica do discurso econômico teria a dizer para desarmar esses questionamentos e essas oposições a enfrentar o desafio ambiental. Oi, eu sou Jordano, sou pesquisador na linha de transição ecológica no CCI. A minha pergunta é para a professora Cristina, a respeito da taxonomia sustentável brasileira, se há uma expectativa de que ela sirva como um mecanismo de focalização de políticas públicas, uma vez que vocês identifiquem não só os setores mais emissores, mas também eu entendo que o governo tem uma série de tecnologia de focalização de política pública, sobretudo política social, se há uma expectativa de conciliar essa taxonomia também com esses instrumentos de governo de focalização de políticas sociais, também para direcionar recursos para situação de maior vulnerabilidade social e climática. Né? Oi, meu nome é Mayra Rodrigues, eu sou pesquisadora do CCI. Eu queria perguntar um pouco para a Cristina e para o Arilson, que vocês falaram muito de estratégias, políticas, ações que seriam não neoliberais. Eu queria entender um pouquinho melhor, né, quais os elementos que vocês veem que seriam não liberais dessas estratégias que vocês comentaram. Obrigada. Boa tarde, sou Gustavo Andreão, pesquisador do CCI Sebrap. Serei breve. A minha pergunta é para a Cristina. Eu gostaria de saber, do ponto de vista da coordenação e da comunicação
com outras áreas, tanto do ponto de vista da administração federal e também autarquias como o BNDES, o Banco do Nordeste. Eu gostaria de saber um pouco em relação ao que está sendo feito em relação a isso. Muito obrigada por todas as perguntas. Eu tenho um voo, eu vou ter que sair depois de responder a minha parte. Já peço desculpas ao Arilson, ao professor Alexander, professor Arilson, professor Alexander. E dizer também que, morando em Brasília, né, e nessa correria do dia a dia, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a gente, a minha mãe, a Maria Regina, que está ali sentadinha. Ela falou para eu não fazer isso, mas ela fez questão de me buscar e de me levar ao aeroporto. Então, também respeito a ela. Obrigada, mãe. Gente, olha só, eu vou começar pela do Giordano. Sim, a taxonomia pretende ser um instrumento para as políticas públicas entenderem sustentabilidade no que for possível, né? Porque a taxonomia, em sua primeira edição, ela não vai conseguir dar conta de todas as atividades econômicas. Algumas foram priorizadas, bem como os critérios, ou melhor, os objetivos ambientais e sociais e também e climáticos utilizados, né? Então, assim, são 11 objetivos. A gente olhou para 5. Em cada um desses 5, é assim que se constrói a taxonomia. Se observaram critérios de contribuição relevante, critérios de não prejudicar os demais objetivos e salvaguardas. Então, por exemplo, para atividades de soja e milho, sim, vai influenciar o Plano Safra. Então, se olharam quais são os critérios de mitigação e adaptação para a soja, certo? Quais que contribuem significativamente para que uma produção de soja reduza emissões e contribua para a adaptação, mas, ao mesmo tempo, que não prejudique outros objetivos, como, por exemplo, o uso dos recursos hídricos, e, ao mesmo tempo, se garantam salvaguardas, como desmatamento. Então, lá tem uma discussão importante de desmatamento, que é preciso que a sociedade debata, mas que, sim, depois vai ser a baliza para a elaboração de políticas como o Plano Safra. Tá? Já falando, né, não estão todas as culturas. Nesse momento não tem feijão, não tem arroz. Tem algumas priorizadas ali dessas 4 grandes áreas da Quinaiá, da seção de Quinaiá, que é agricultura, pecuária, floresta e pesca, e assim a gente percorre os outros setores também. Daí, isso mostra a importância de se participar desse processo. São 4 meses de consulta pública. E aí, a pergunta, emendando aqui, do Gustavo, né, que são mais de ordens de operação, de como a gente tem feito o plano de transformação ecológica. Coordenação e comunicação são sempre desafios, sobretudo num governo que pegou muitos dos seus colegiados desmantelados, desde a Comissão Nacional do ODS, né, até temas novos que entraram na agenda de governo, né, como, por exemplo, o Plano Nacional dos Cuidados. Então, essa coordenação hoje do Plano de Transformação Ecológica tem sido feita através da nossa participação em diversos colegiados. Para você ter uma ideia, só eu mesma participo de 30 GTs, comissões, colegiados, porque somos pouquíssimos. E minha equipe está lá participando do Plano Clima, de NIB, de PAC, mas, ao estar nesses espaços, a gente acaba tentando dar essa lógica, essa coerência, né? Então, por exemplo, o mercado regulado de carbono foi feito com um grupo de trabalho interministerial. A taxonomia tem uma governança de 3 níveis e com participação da sociedade civil. Tem uma complexidade maior, como a taxonomia, que eu indico que é uma política pública que vem com transparência do começo ao fim, desde o seu planejamento, foi a consulta pública, agora o seu resultado, vem a consulta pública, com audiência, bibi, blá. Mas, entre o governo, esse diálogo tem se dado nessas instâncias. E, vejam, no levantamento da Talanoa, o ano passado, a maior parte dos atos do governo foi relacionada à governança. Mais de 600 decretos, normativas e portarias só para estabelecer esses grupos de trabalho. É uma loucura. Eu não aguento mais nenhum grupo de trabalho. Eu preciso trabalhar fora do grupo de trabalho para conseguir ler. Né? Então, mas assim que a gente tem operado. Né? Uns são mais organizadas, outros menos, devo dizer. Agora, aí a comunicação, se você se refere, sobretudo, à comunicação, né, para com o público, para fora ali do governo,
é um desafio grande, clássico, né, do governo, do Partido dos Trabalhadores. Ao meu ver, ainda precisa melhorar muito, mas essa articulação a que você se referiu entre as diferentes instituições ali, entre os ministérios, entre os bancos de desenvolvimento, ela tem sido feita. Tá? Não é perfeita, né, a informação sempre é assimétrica, mas tem essa tentativa e, no sentido geral, o discurso ele vai no mesmo sentido, que é o desse desenvolvimento sustentável, que gera emprego e renda, e aí, né, usando muito bem as palavras do Arilson aqui, que coloca a sustentabilidade como ponto de partida e não como um puxadinho para a estratégia, né, da forma epistemológica, bem como o combate às desigualdades. Agora, aí respondendo à pergunta da Maíra, né? Desculpa. E aí é isso. Assim, eu acho que quando a política se pretende olhar para critérios como de combate às desigualdades, não somente de facilitação para a operação alocacional, né, de forças de oferta e demanda, ela já começa a ensejar componentes não neoliberais, né? Algumas são mais, outras menos. Eu diria que o nosso desafio hoje mais é abandonar o velho desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo esse que tinha sustentabilidade como um puxadinho. Tá? Ainda tem essa contradição dentro do governo, sendo aqui muito sincera. Né? E mover isso para frente, e agora, muito mais ainda, com a participação popular, continua sendo o nosso grande desafio. Joanildo, não vou deixar de dizer, na hora que você falou, eu falei, ai, pelas deusas, será que quando eu falei que os recursos não são escassos, eu me achou negacionista? Não, pelo amor de Deus, eu estava falando do trabalho em algumas ocasiões, não dos recursos naturais. Tá? Mas aí, a sua pergunta foi colocada de uma forma super interessante, né, delicada, você não estava me deixando numa situação aqui ruim, eu mesma que achei que eu me coloquei. Mas, assim, o peso das atitudes sociais da cultura, ele ainda, assim, o que a gente sofre no governo, é muito grande. Né? Então, ainda temos que... A gente está falando de desenvolvimentismo, neoliberalismo, gostaríamos que a nossa pauta fosse com maior participação popular, mas a nossa briga principal ainda é contra esse negacionismo, contra essa ascensão da conservadora, da ultradireita, ainda aqueles que ainda querem a volta da ditadura e acreditam, né, em um salvador né, acima de tudo. Então, assim, essa é uma forja que está o tempo todo no nosso pescoço, o tempo todo. Né? E fazer a comunicação para ir demonstrando e fazendo um processo de letramento da importância das transformações estruturais e institucionais não é trivial. Né? Eu acho que ainda precisa ser aprimorado muito para a gente conseguir, de fato, respirar um pouco mais aliviado, porque ainda estamos caminhando numa situação bastante tensa de manutenção democrática, não só do governo em si, mas da democracia em si mesmo e suas instituições. E aí, achei bem interessante a pergunta do Juliano também, mas como é para o professor Alexander, eu vou deixar para ele, mas queria fazer o comentário, assim, que a gente observa os petroestados, né, tentando aderir a esse discurso do clima, né, ao fazer, inclusive, uma COP, né, no seu território, mas que, no ano passado, tinha assassinado milhares de pessoas no país vizinho. Então, a gente vê aí uma hipocrisia também muito grande relacionada ao discurso da sustentabilidade. E, por parte dos petroestados e das maiores empresas de petróleo, não é diferente. Yeah, thank you, Juliana, for two excellent questions. So where are people in international relations theory? They're not there. It's about the states, really. So the sociological criticism, I mean, it's both entirely correct, but also kind of irrelevant. But talking specifically about the petrostates, they are less dependent on their populations, on people, than the consuming states, because most of the consuming states are democracies, and most of the petrostates are autocracies, and this is exactly what is called
the oil curse. That's, I mean, we've known it for decades now. So the states have their, raison d'etat, the kind of interest of the state. Do they understand it or not, and how do they enact this interest? This is what international relations theory is about. Of course, it's like the war in Ukraine has shown us very clearly that this debate between realists and idealists are just irrelevant for understanding the situation on the ground. Now, something about climatism as kind of the third member of this picture. It's kind of, I think it changes the story quite radically, because these states that are under consideration, obviously they are both democratic and authoritarian. The biggest polluter on earth is the authoritarian China. But also there are petrostates like Russia or Saudi Arabia, etc., Venezuela, or Iran, and they are sources of petroaggression, which China is not. But climatism really brings nature into the scope, into focus, actually. And nature, of course, is not about people, so it's about all these ideas in IR, they are about conflict between the states and how to avoid that, while climatism is really about conflict, or at least negotiation with nature, with planet, with its limits, with climate. And that, of course, giving agency to nature is a major task. Actually, it's very difficult to talk about that in articulate ways. Now, thank you for paying attention to this idea of catastrophic learning. The idea, I think, or rather intuition, is based on this fact that, or hypothesis, that catastrophic learning is different from other ways of learning. So people respond to catastrophes. That's, first we are talking about like political learning, because we know so much about climate and pollution and floods, etc., from the science. So it's not about learning as kind of scientific venture. It's about translating this knowledge into political action. Let's call it, say, political learning. And catastrophes could be better teachers than scientists. That's my basic intuition. Eu tinha duas perguntas, né? A primeira da Mayra, eu acho que a Cristina já respondeu. Então eu vou me concentrar na pergunta sobre os discursos de base que negam a crise e afirmam a inesgotabilidade dos recursos. Eu acho que, em primeiro lugar, primeiro a gente precisa considerar, me parece, que mesmo o debate especializado, nas últimas 2 décadas, ele se moveu do tema da escassez para o tema das mudanças climáticas, né? Então, isso reposiciona um pouco a agenda. E eu acho que isso é melhor para nós quando a gente pensa em perspectivas de futuro, porque a gente deseconomiciza, no sentido tradicional da palavra, o debate. E a gente traz natureza e impactos para o centro da discussão. Além disso, as pesquisas que a gente conhece sobre a percepção da população mostram que os cidadãos comuns eles estão cada vez mais sensíveis às mudanças climáticas. Isso não aparece no debate público, porque alguns atores com muito poder são negacionistas. Mas os cidadãos comuns, majoritariamente, eles respondem sim. Para a pergunta, existem mudanças climáticas? A maior parte diz sim. Isso afeta a sua vida? Eles dizem sim. Mas qual é o problema? Quando você pergunta para eles, e o que causa as mudanças climáticas? Aí as respostas são péssimas, porque as pessoas não conseguem identificar a existência de mudanças climáticas com os vetores de causação das mudanças climáticas. O SEBRAP vai fazer uma pesquisa, uma survey, exatamente sobre isso. A gente espera ter respostas interessantes a esse respeito. Mas o que a gente já observa é que as pessoas tendem a pessoalizar o problema.
o problema ambiental se deve a uns poucos que não cumprem a lei. Esse é um argumento que se usa. A gente sabe que não é isso. Então, há uma desconexão entre reconhecer a existência de mudanças climáticas e a identificação das causas. Há um segundo problema nisso tudo, que é quem paga a conta das mudanças climáticas. E eu acho que, nisso, os setores progressistas da sociedade têm sido muito ineficazes. Quando a gente olha para as tentativas de promover planos de transformação ecológica, a grande reação vem, muitas vezes, de setores médios e de setores populares, que acham que vão perder com aquele repertório de soluções. Por exemplo, bom, se um vetor é combustíveis fósseis, eu tenho que diminuir combustíveis fósseis, eu vou aumentar o preço, gasolina, por exemplo, isso repercute diretamente no bolso das pessoas. E aí, uma boa parte da sociedade vai dizer, não, isso eu não quero, certo? Então, o que a gente observa na Europa, em outros lugares, muitas vezes a resistência vem de setores médios e de setores populares. Então, há algum erro na forma de comunicar, mas há também um erro no cardápio de soluções que está sendo apresentado. Porque nós não temos sido capazes de fazer com que a conta seja paga predominantemente pelos que mais ganharam com a intensificação das mudanças climáticas e não pelos cidadãos comuns. E aí nós vamos ter muita resistência, né? Para terminar, eu diria o seguinte. Então, o que a lógica do discurso econômico, foi a outra parte da sua pergunta, né, tem a dizer sobre essas oposições? Eu tenho a impressão, isso também é uma hipótese de trabalho, que nós temos que abrir essa categoria, o discurso econômico, porque me parece que nós estamos vivendo uma diferenciação muito importante naquilo que a gente poderia chamar de discurso econômico. Tem atores que têm percebido a gravidade das mudanças climáticas por diferentes razões, como eu disse. E aí eu vou dar um exemplo. No Brasil, é claro, a gente fala muito do agronegócio, com toda a razão, né? E não tenho tempo aqui para entrar nas implicações políticas, econômicas, ambientais do que é o agronegócio no Brasil. Mas há um setor minoritário, é verdade, mas crescente, que está percebendo o seguinte: a produção de soja no Brasil pode ser inviável em 2 ou 3 décadas por conta das mudanças climáticas. Na região central do Brasil, você já produz no limite da disponibilidade hídrica, e se tiver uma mudança ainda maior no regime de chuvas, você só consegue produzir nessas regiões com irrigação. O custo sobe, você perde competitividade. Em muitas regiões que faziam 3 safras no ano, hoje você já só faz 2. Isso significa inviabilidade econômica. Então, alguns setores começam a reposicionar o seu discurso. Para mim, é muito importante abrir essa caixa preta, ou essa variável do discurso econômico, e tentar identificar quais são as frações do mundo econômico que podem aderir a uma plataforma de transição mais consistente. A mesma coisa vale para os setores populares ou até para o chamado Sul Global. Vamos lembrar que muitos países do chamado Sul Global têm muitas resistências a uma agenda de transição energética, porque são muito dependentes de combustíveis fósseis e, enfim, várias outras razões. Então, a minha questão aqui é: a gente precisa pensar a lógica das coalizões para além de oposições com as quais a gente está muito acostumado e que fizeram muito sentido durante um tempo. Mas é preciso pensar isso com uma outra configuração para esse tipo de transição associada a um repensar do desenvolvimento e a um repensar das formas de articular o enfrentamento das desigualdades e da agenda climática por meio de uma agenda de desenvolvimento. Acho que era isso que eu poderia deixar para a conversa. Obrigado, mais uma vez. Bom, gente, então, eu queria agradecer novamente ao professor Alexander, professor Arilson. Vou, então, encerrar a mesa.